Olá, olá, olá pessoal. Nosso devocional de hoje a gente vai refletir em Provérbios, capítulo 14, versículo 34, que diz assim: A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A partir desse versículo, podem surgir algumas perguntas do tipo: o que temos considerado justiça? Como temos usado o que consideramos que é a justiça? O que temos considerado pecado? Algumas perguntas simples, mas que servem para iniciar a nossa reflexão de hoje. E a partir disso, a gente pode pensar no seguinte: existe uma frase que se tornou uma máxima, né, vamos dizer assim, nos nossos dias, que ela diz assim: se isso te faz feliz, é o que importa. E muitas vezes temos abraçado esse tipo de ideologia, né, de pensamento, porque a nossa alma fica bem com isso, o nosso ego fica bem com esse tipo de coisa. Nossa, então qualquer coisa que eu sinta felicidade, eu posso fazer. É aí que está o erro. Os venenos mais mortais entram das maneiras mais sutis possíveis. Porque quando a gente passa a acreditar que a gente pode fazer qualquer coisa, a gente já começa a ir contra a palavra de Deus nessa simples situação. Porque a palavra de Deus nos alerta que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque tudo sempre vai ter um caminho, um atalho, uma vírgula que vai querer nos empurrar para essa ideologia de que se te faz feliz, qual o problema? E esse tipo de coisa começa a fazer a gente deturpar o conceito de justiça, por exemplo. Por quê? Porque a gente se apoia nisso, se apoia no que a gente pensa que entende a respeito de felicidade, a respeito de sucesso, e a gente começa a ter uma aplicação deturpada, porque quando alguém erra com a gente, porque a gente se deu mal perante uma situação, a gente fala: nossa, mas isso não foi justo. Mas não foi justo por quê, no nosso ponto de vista? Porque a gente não conseguiu o que a gente queria. E não importa se o que a gente desejou for errado ou não, mas porque eu não consegui o que eu quis, aquilo é injusto. Porque muitas vezes pessoas não concordam com a gente sobre certos pensamentos, sobre certas atitudes. A gente usa o quê? Nossa, mas aquilo foi injusto. Pessoa lá foi injusta comigo. Percebe como a gente começa a relativizar muitas coisas, a pender mais a balança pro nosso lado e, e não compreender corretamente as coisas. É da mesma forma a gente faz com a justiça. Porque quando a gente critica a nossa nação porque ela não está prosperando, a gente não percebe que os pequenos atos de injustiça conosco. Começou conosco, porque a gente nas pequenas coisas, a gente adultera a justiça. Por quê? Porque a gente quer se dar bem, a gente quer proporcionar um afago para nossa alma, para o nosso ego. A gente quer declarar que somos felizes, mesmo que lá no fundo a gente cale
calha a nossa lógica, a nossa razão que está nos informando que nós não somos. Nós abraçamos a destruição e estamos chamando de felicidade. Estamos colocando roupas novas em discursos esfarrapados, em atitudes imorais e chamamos de felicidade. E veja só, a justiça é um dos pilares, entre aspas, do reino de Deus. Guardado o devido contexto, em Romanos capítulo 14, Paulo escreve que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Ou seja, como vai ter paz se promovemos a injustiça? Se for assim, estamos compreendendo o conceito de paz de maneira equivocada, errada, deturpada também. Mas o versículo nos responde o que nos leva a essa deturpação, a essa compreensão de ponta cabeça, ou seja, é o pecado, porque o versículo complementa, e o pecado é a vergonha de qualquer povo. O problema é que é justamente isso que a gente está refletindo até aqui. Até o que é pecado, nós temos chamado de felicidade. Nós temos usado discursos egoístas, discursos que nos impedem de compreender o que é a verdadeira justiça. E um dos exemplos da verdadeira justiça está em Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz que a nossa justificação foi feita por meio da entrega de Cristo. Por meio dessa entrega nós fomos justificados, ou seja, foi feita a justiça de Deus. Por quê? Porque aquele que era justo, que não tinha pecado, que não era deturpado, que não foi e nunca será depravado, foi entregue por nós. Todo o pecado foi colocado por ele, em cima dele, para que nós pudéssemos receber a graça, enquanto ele recebeu a ira, a justiça de Deus. E a gente não consegue compreender isso, né? Que a Bíblia nos explica, que a Bíblia nos ensina, porque a gente não consegue reconhecer os nossos pequenos atos de injustiça, os nossos pequenos atos corruptos e corrompidos. Mas muitas vezes queremos uma grande mudança na nação e não estamos vigilantes, não estamos alertas às nossas pequenas atitudes. Nós brigamos uns com os outros, promovemos a divisão desnecessária e desenfreada, a troca do que nós passamos a chamar de justiça, mas temos esquecido, temos negligenciado a verdadeira justiça. Temos esquecido que, assim como os pequenos atos corruptos de injustiça, que nós chamamos de justiça, fazem um cenário grandioso de vergonha, também esquecemos que pequenos atos de justiça no dia a dia podem ter uma repercussão bem maior do que as injustiças que já foram promovidas. Você pode reparar que tudo de injusto que a gente considera no nosso país começou com a gente mesmo. Começou por um discurso, começou com uma ideologia, começou com algo que aos poucos foi corrompendo, aos poucos foi nos entregando
a corrupção moral, a corrupção emocional. Temos permitido a nossa integridade se perder muitas vezes por muito pouco. E para finalizar, ficam algumas perguntas. O que precisamos fazer para mudar esse cenário? Porque é muito fácil sentar em outro discurso e falar assim: ah, todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer também? Ah, eu já cansei de fazer as coisas certas, ninguém faz. Tá vendo? Da mesma forma como a ideologia de pode fazer tudo se te faz feliz. Da mesma forma a ideologia da forma contrária. Por que eu vou agir certo se ninguém faz? É a mesma corrupção, é o mesmo veneno com uma ideia contrária. E ficam mais duas perguntas. Como podemos mudar as pequenas situações que consideramos injustas? E o que temos considerado vergonhoso? E o que temos considerado motivo de engrandecimento pessoal e da nação?